relação ao Oriente Médio, a declaração destacou a crise humanitária nos territórios palestinos ocupados, mostrando grande preocupação com a violência em Gaza e na Cisjordânia. Eles condenaram as ofensivas israelenses que causaram morte e destruição de infraestrutura civil. Também mencionaram a crise no sul do Líbano, pedindo o fim imediato das hostilidades para evitar mais mortes de civis. Sobre as sanções ocidentais, o grupo demonstrou uma grande preocupação com os efeitos dessas medidas unilaterais na economia global. Destacaram que essas sanções têm um impacto negativo no comércio internacional e no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, um tema que, como sabemos, é extremamente importante para os países em desenvolvimento, que são os que mais sofrem com as consequências dessas medidas. Outro ponto importante, gente, foi a reforma do sistema financeiro internacional. O BRICS está pedindo por um sistema financeiro mais justo e inclusivo, que realmente leve em conta a realidade das economias emergentes. E olha só, a proposta russa de criar uma bolsa de grãos do BRICS foi bem recebida. Seria uma plataforma que pode ser um divisor de águas no comércio de commodities entre os países do grupo e que, quem sabe, até pode se expandir para outros setores da agricultura. Outro tema interessante foi o sistema de pagamentos entre fronteiras. O BRICS quer soluções mais rápidas e práticas e uma das ideias é usar moedas locais para diminuir as barreiras comerciais. Também falaram sobre criar o BRICS Clear, que seria uma infraestrutura independente para liquidação e depósito para ajudar a complementar o sistema financeiro global. Falando em inovação financeira, o grupo destacou a importância de mais cooperação entre os bancos, promovendo práticas inovadoras e mecanismos de financiamento em moedas locais. Quanto ao FMI, os BRICS reafirmaram o compromisso com uma rede global de segurança financeira robusta, com o FMI no centro desse sistema, mas sempre defendendo maior equidade nas decisões e nas cotas. Nós observamos, inclusive, gente, nos discursos dos presidentes, algumas críticas em relação a essas instituições de Bretton Woods. Em relação ao G20, o grupo destacou a importância de se buscar resultados consensuais e produtivos dentro desse fórum internacional. E depois de tudo que a gente viveu com a pandemia, eles também apoiaram iniciativas para prevenir futuras crises sanitárias, como o fortalecimento do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacinas do BRICS. E para terminar, um tema que alguns podem considerar um tanto quanto exótico: a conservação de grandes felinos. Isso mesmo, o grupo apoiou a iniciativa da Índia de criar uma aliança internacional para a conservação desses animais, incentivando a cooperação entre os membros do BRICS nesse tema. Bom, meus amigos, mudando de assunto, lembra daquela novela sobre a qual falei ontem? Então, tem mais um capítulo. Se ontem foi os Estados Unidos que falaram sobre o assunto, hoje é a China. Isso mesmo, hoje, quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que não tem conhecimento nenhum sobre a presença de tropas norte-coreanas na Rússia. Essa declaração veio exatamente depois das declarações dos Estados Unidos que colocaram ainda mais gasolina nesse fogo todo, mas falando apenas em indícios, prova que é bom até agora nada.